Olá, que Deus abençoe a todos. Estamos mais uma vez aqui para continuar o nosso estudo das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tal como expressas na Bíblia Sagrada, e nós vamos hoje para a quarta crença fundamental, sobre a pessoa do Filho, Jesus Cristo. Antes, porém, de abrirmos a Bíblia Sagrada, vamos então dirigir uma oração ao nosso Deus brevemente. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos pela sua proteção, pelo seu cuidado conosco, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Queremos te pedir nesse momento especial que o teu Santo e Bom Espírito seja o nosso instrutor, o nosso professor, e nós, quais alunos, estejamos de coração aberto para aprender com o Senhor de sua palavra. Por favor, abençoe o trabalho missionário aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Conjunto José Bonifácio. Abençoe toda a membresia, a direção da igreja, o pastor, a comissão, enfim, todos os membros dessa igreja, para que todos nós nos tornemos missionários e possamos trazer mais pessoas para aprender a tua palavra e juntos nos alegrarmos em sua salvação. Guarda-nos de todo o mal, te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então à quarta crença fundamental da Bíblia, tal como ensinada nas Escrituras Sagradas. Estamos aqui na Igreja de José Bonifácio, COB 2, Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós vamos então abrir as Escrituras para ver o que as Escrituras falam sobre a pessoa do Filho. Nós estudamos, não muito tempo atrás, algumas semanas atrás, sobre as Escrituras Sagradas. Já estudamos sobre a Trindade, e nós dedicaríamos tempo à pessoa do Pai, podemos até voltar posteriormente, mas por que estamos pulando a doutrina ou a crença número 3? Porque, ao nosso ver, podemos até estar errados, ao nosso ver, parece que não há dúvida sobre a pessoa do Pai. Mas é mais as dúvidas que surgem, podem surgir sobre a pessoa do Filho ou do Espírito Santo. Então nós vamos para o Filho e, posteriormente, num novo estudo, trataremos sobre o Espírito Santo. Então vamos à Bíblia Sagrada. Eu aprendi, entre outras coisas, que nós devemos estudar a Bíblia partindo dos versos claros para os versos difíceis. Porque quando nós consultamos os versos claros da Bíblia sobre cada uma das crenças, cada um dos ensinos, nós já carregamos algumas convicções informadas pela Bíblia para entrarmos nos textos mais obscuros, mais complexos. Nós não devemos começar o estudo a partir dos textos complexos, mas a partir dos textos mais claros. Então vamos fazer isso. A Bíblia Sagrada fala que Jesus Cristo é Deus. Ah, sim, fala. No Antigo e Novo Testamento. No Novo tem mais abundância de evidências. Mas vamos no Antigo Testamento ver alguma evidência aqui da divindade de Jesus. Vamos para Isaías, o capítulo 9, perdão. Isaías capítulo 9, e vamos ao verso 6. Verso 6, está escrito, busquem, vocês que nos acompanham online, né, onde quer que vocês estejam, abram suas Bíblias em Isaías 9, verso 6. O 6 diz o seguinte, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então esse texto aqui, ainda que seja uma menção profética, né, uma palavra do profeta sobre algo por vir, sobre alguém por vir, ela encerra sobre esta pessoa por vir a natureza dele. Diz que ele é conselheiro, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quando a Bíblia diz em Isaías 9, verso 6, que o principado está sobre os seus ombros, né, quer dizer que ele é o representante dos humanos na terra. Ele será o último Adão, como diz em 1 Coríntios 15, 42. Jesus Cristo, ele é o último Adão. Como o primeiro Adão foi criado por Deus como primogênito da criação, Jesus Cristo também.
Não que ele foi criado, mas ele foi colocado na posição de primogênito da criação, para assumir o lugar, o posto, a função que Adão tinha deixado, por assim dizer, por desobediência, deixou praticamente entregou o governo da terra a Satanás, né, o principado a Satanás, infelizmente. Mas esse principado foi retomado na pessoa de Jesus Cristo. E por isso ele não é só humano, ele não se tornou homem apenas, ele sempre foi Deus. A evidência disso que o texto diz que ele é Deus forte, mas não só isso. Nós podemos citar outras evidências de que Jesus é Deus, mas vai ajudar a versão que você estiver consultando. Abra suas Bíblias em Daniel, capítulo 7. Daniel 7, existe uma citação referente a Jesus, que por inferência, ou seja, por conclusão, deduz-se que a passagem informa que Jesus é Deus. Então, Daniel, capítulo 7, nós vamos ao verso 13 e 14. O verso 14 é o nosso alvo. Então, no verso 13, Daniel 7, verso 13, diz o seguinte: Eu estava olhando nas minhas visões de noite, disse o profeta Daniel, e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então, Jesus se aproximou do tribunal celestial, perto da pessoa do Pai, o ancião de dias. Então, Jesus, aqui nós temos os dois, o Pai e o Filho, um ao lado do outro. E aí o verso 14 diz assim: Foi-lhe dado o domínio, no caso, foi dado a Jesus o domínio, o rei, a honra, o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. A minha versão é a versão João Ferreira de Almeida, edição contemporânea, Bíblia de Auxílios Exaustivos Thompson. Mas quem não tiver essa, consultando na Bíblia, aliás, a gente tem que ver a questão do uso da versão, né? Me lembra isso. Quem não tiver, você pode consultar na Bíblia, a revista atualizada, como diz na de vocês. A de vocês diz como aí? A sua é a missionária? Então vai lá, lê a sua, no verso 14, desculpa. Isso. Vai lá, verso 14. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém. Mais outra versão, uma versão diferente. Para mim diz assim, adoraram. A versão atualizada diz, como que chama? Para que o servissem. Alguma diz diferente aí, que servissem? Ou todas diz servissem? Igualzinho a dele, né? Certo, mas alguém? A sua também? E a sua também? Obedecessem, servissem, ótimo. A minha diz adorassem. Então, essa é uma evidência indireta de que poderia ser usado de que ele é Deus. Tem várias evidências indiretas. Por exemplo, de que adoraram Jesus. Mateus 2, isso é rápido, tá? Só uma metralhada rapidinho para você ter uma ideia de que tem muita evidência nesse sentido, com comprovação. Qualquer versão que você consultar vai dar isso. Talvez exceto a versão Escrituras Sagradas, tradução Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová. Mas excetuando essa, todas vão confirmar o que eu estou falando aqui agora. Mateus 2:2, 8:2, 14:33, 15:25, 20:20, Mateus 28, verso 9, verso 17, Evangelho de João, capítulo 9, verso 35 a 38, você pode consultar, parar o vídeo e consultar uma por uma que está aí. João 9, verso 35 a 38, Filipenses 4, verso, acho que de 9 a 11, fala que para que todo o joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, todos no céu e na terra adorem. Tem Apocalipse 5, verso 11 a 14 também, essa é certeza. Eu estou passando por alto as evidências indiretas de que Jesus é Deus, porque ele é adorado no céu e na terra, por anjos e os homens aqui na terra. Jesus é adorado. Essa evidência é uma evidência forte de que ele é Deus. Caso não fosse, a adoração do Filho implicaria na quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Se Jesus é adorado, logo ele deve ser Deus, deve ser membro da divindade, para que a adoração seja tolerada pelo Pai e todos estejam adorando ele. Mas vamos seguir adiante nas evidências do Novo Testamento sobre a divindade de Jesus. Quem ele é? Jesus, ele é Deus. Só um instante, só um instante.
Vamos para João capítulo 1, verso 1. João 1, verso 1. Enquanto estamos procurando, parece que temos uma pergunta aqui. Mateus, quer expressar a pergunta? Sim. Ô Samuel, voltando aqui em Daniel 7,14, como que a gente entende, na minha tradução tá assim, tá, o 14, e foi-lhe dado domínio e glória e um reino. Porque pode parecer a impressão, dependendo da sua leitura, é que ele não tinha esse domínio, ele não tinha esse reino. Exatamente. Em algum momento foi dado a ele. Excelente, Mas como excelente. entender essa conjuntura? Tem a ver com ele desceu para a terra e aí ele estava... Ou ele não tinha o reino, não tinha honra, não tinha glória e ele acabou recebendo. Como entender? Isso é interessante, Ou porque... ver depois. Excelente pergunta. Eu vou fugir do tema que eu pedi para vocês abrirem, tá? João capítulo 1. E só em virtude da pergunta do Mateus eu vou buscar a resposta, tudo bem? Está registrado no vídeo. Os que estiverem aqui vão continuar na passagem de João, mas vão consultar em casa aquilo que eu passar aqui. Quem quiser anotar, pode anotar agora. Mas não precisa abrir o texto lá, tá? Eu vou abrir o texto aqui em Apocalipse capítulo 5. Lá, não é só o filho que recebe honra, glória, né? O pai também recebe. Significa que o pai não tem? Quando diz que o filho recebeu honra, glória e domínio, ou reino, não implica que ele não tinha, mas é a atribuição que a criatura faz adorando ele, né? Que a honra seja tua, Senhor, que a glória seja tua. Faz parte da adoração, a exaltação do Deus a quem servimos. No caso, Jesus. O Pai também, em Apocalipse capítulo 5, vamos lá, é um dos textos que implicam a divindade de Jesus, porque ele é adorado, né? Mas não só Jesus é adorado em Apocalipse 5, o Pai também. Então vejamos aqui o Pai recebendo glória. Isso só para a gente deixar claro que quando alguém atribui glória a Deus, fala assim, Senhor, eu te dou glória, eu te louvo, não é porque eu tenho ele não. Né? Nós estamos exaltando o que ele é e o que ele fez por nós, e por isso nós louvamos, nós exaltamos ele, nós elogiamos ele. O elogio talvez seja uma palavra bem próxima do nosso cotidiano para entender que essa adoração tem que ver com recitar as maravilhas que ele é, que ele fez, né? E como ele é maravilhoso, o seu caráter, a sua bondade, o seu perdão, etc. Então, capítulo 5 de Apocalipse, para irmos direto ao ponto, verso 11 diz assim, proclamando com grande voz, quem? Milhões de milhões, miríades de miríades, diz o verso 11, né? Verso 12 diz assim, proclamando com grande voz, a quem? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Mas no verso 13, vai falar que o Pai recebe também. Olha o que diz aqui, ó. Então ouvia toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e todas as coisas que neles há dizerem. Note bem a expressão agora. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, ou seja, ao Pai e ao Filho, diz, seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. Então você percebe que o Pai recebe honra e glória das criaturas? Recebe o poder das criaturas? Não porque ele esteja destituído de poder e as criaturas estão lhe conferindo poder. Não é isso. É o simples reconhecimento das criaturas que ele é digno de louvor, porque ele é honrado, ele é glorioso, etc. Então, e existem vários outros versos da Bíblia, não me falem a memória agora citar outros, mas esse eu acho que já, mais ou menos, já abre caminho para a gente entender que Daniel, capítulo 7, o verso 14, quando fala que o reino lhe foi entregue, ou a glória, ou a honra, não é porque não o tenham, é que agora ele começa a reinar na presença do Pai em nome da raça humana. Quando Jesus se aproxima do santuário celestial, depois da morte e ressurreição, quando ele sobe ao céu, ele assume o seu lugar como representante da raça. Então é dado domínio para Jesus sobre a raça humana. Mas não dado domínio para Jesus no tocante à sua pessoa, à sua natureza divina, mas no tocante à sua função de Adão, de representante da terra. Nós voltaremos isso durante o estudo da divindade de Cristo. Voltemos lá para João, o Evangelho de João. Como eu pedi para os irmãos abrirem. João capítulo 1, verso 1, é um verso muito conhecido. Eu vou pedir para vocês participarem conforme a possibilidade, né? Fazemos um circuito de leitura, assim, sabe? Sentido horário, beleza? Sentido horário. Então vamos lá. A irmã poderia ler o verso 1?
No começo, aquele que é a palavra mais nada. Ele estava com Deus e era Deus. Isso. Então, assim, a versão que a irmã usou deve ser uma tradução linguagem de hoje, deve ser uma versão um pouco mais simples, que qualquer jovem poderia entender facilmente. Nas versões, digamos assim, mais tradicionais, né, mais antigas, elas dizem assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós percebemos aí duas pessoas na segunda parte do verso, né? Na segunda informação. A primeira frase é: no princípio era o verbo. Mas tem uma vírgula lá, continua dizendo: e o verbo estava com Deus. Então tem o pai e o filho aqui. E a terceira frase, ela conclui que o verbo era Deus. Ou seja, não que ele era o pai, mas que ele era Deus tanto quanto o pai, porque ele está ao lado do pai. Né? O Jesus está ao lado do pai, verso 1 diz isso, e no final diz assim que o próprio Jesus, que é o verbo, ele é Deus. E nós vemos, por exemplo, no verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, o verbo que é Deus se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em dado momento do nosso estudo, nós vamos dedicar algum tempo para estudar a questão do filho, tá? O título filho e função de filho. É algo que nós conversamos um pouco antes do início desse estudo aqui, em off, tá? Fora, nós não estávamos online, em que eu tinha conversado com um irmão que nos acompanha aqui, e ele perguntou: o Pai, Filho e Espírito Santo é a unidade de 3 pessoas distintas e coeternas, tal? E a gente, sim, é isso mesmo. Mas não é só por causa do plano da redenção, né? Foi falado. E de certa forma, o título Pai, Filho e Espírito Santo é por causa da redenção. Mas as pessoas não, as pessoas sempre existiram. O Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram. Não houve começo de tempo de existência, seja para o Pai, o Filho ou o Espírito Santo. O que houve é o uso do título, né? Pai por um membro da divindade, Filho por outro e o Espírito Santo por outro membro da divindade. A divindade são 3. Então sigamos adiante. Mais uma evidência da divindade de Cristo aqui no capítulo 20 de João, capítulo 20, verso 28 e 29. Vejamos aqui. Esse texto é emblemático. Queria que vocês tomassem nota, porque nesse texto, não só Jesus Cristo é chamado como Deus, mas ele é chamado como Deus por Tomé. Mas mais que isso, na verdade, Jesus corrobora a fé de Tomé, que não queria crer que Jesus ressuscitou. Ele não queria crer que Jesus tinha ressuscitado. Ele disse: eu só crerei se o vir, né, quando o vir. E aí, quando ele viu Jesus Cristo, tocou em Jesus e percebeu que ali era o Jesus ressurreto, ele disse: Senhor meu e Deus meu. No verso 29, verso 29, deixa eu ver aqui, 27, 28 e 29. João 20, 27, 28 e 29. Vamos à leitura? Mateus, você pode ler o verso 27? Isso. Então ele disse para Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Nessa hora Jesus censura ele. Vai próximo, Paulo, pode ler o 28, Paulo, por favor. Aqui com o microfone, peraí, Paulo. Aí, isso, aí. 28, João 20, 28. João 20, verso 28 é o que nós vamos ler agora, tudo bem? Se você não encontrou, perdão, busque aí, João 20, 28. Pode ser, irmã Luzia, tá com o texto, irmã Luzia? Pode ser. Então Tomé exclamou: Senhor e meu Deus. Meu Senhor, chamando Jesus, né? Meu Senhor e meu Deus. O Tomé chamou Jesus de meu Senhor e meu Deus. E o que Jesus fala em resposta? Agora pode ser o Paulo, verso 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes. Bem-aventurados que não viram e creram. Aí é interessante, Jesus teve uma excelente oportunidade para corrigir Tomé. Vamos lá, Tomé chamou Jesus de meu Senhor e meu Deus. Jesus podia falar assim: bom, Senhor, tá, eu sou Senhor, mas Deus é o Pai. Ele podia falar assim, né? Deus é o Pai. Ele podia falar assim: eu quero que você creia, mas assim, corretamente, eu não sou Deus, né? Deus é o Pai, eu sou só o Filho. Não, ele não fez isso.
Ele falou assim, você creu que eu sou Senhor e Deus porque você viu, porque me viste e creste. Aí Jesus, ele censurou novamente, ele censurou no final do verso 27, censurou Tomé depois da declaração de fé dele, censurou, você está crendo, você diz que eu sou o Senhor, você diz que eu sou Deus, porque você tocou em mim. Mas ele fala assim, bem-aventurados que não viram e creram. Em outras palavras, nós não vimos Jesus pessoalmente, né? Nenhum de nós viu Jesus, muito menos tocou em Jesus, mas nós cremos. Então nós somos bem-aventurados mais do que Tomé nesse aspecto. Nós não precisamos tocar, nenhum de nós precisamos tocar para crer. Tomé precisou tocar para crer. A falta de fé aqui dele, ela deve ser um alerta para nós. Nós não devemos ser duros de coração para crer em tudo que os profetas disseram sobre Jesus. Então Jesus é Deus. João 1, verso 1, João 20, verso 28, e agora nós vamos para Romanos, capítulo 9, e verso 5. Aqueles que puderem, vamos lá? Romanos, capítulo 9, e o verso 5. Aqui nós temos um capítulo em que Paulo fala muito sobre o povo de Israel, e em dado momento, aliás, né, no verso 4, nosso objetivo é o 5, tá? O 4 diz assim, são israelitas, pertencem-lhes a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas pertencem aos israelitas. E o verso 5 diz assim, deles são os patriarcas, e deles, dos israelitas, descende o Cristo, segundo a carne, o qual é, sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Romanos 9, verso 5. Acharam 9,5? Romanos 9,5. Então, em Romanos 9,5, deixa claro que Jesus descende dos israelitas segundo a carne, enquanto homem. Contudo, ele não é só homem. Ele fala assim, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, ou eternamente, amém. Não é? E tem gente que duvida da divindade de Jesus. Existem passagens claras, diretas, afirmando a divindade de Cristo. No Novo Testamento, não é uma invenção católica, não é uma invenção da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Crer que Jesus é Deus não é invenção da Igreja Batista. Crer que Jesus é Deus é a clara declaração da Bíblia Sagrada. Sigamos adiante nossas consultas sobre a divindade de Jesus. Vejamos o que está escrito em Tito, capítulo 2 e o verso 13. Aí eu vou chamar a atenção dos irmãos para a versão. Vamos lá. Porque aqui existe uma versão diferente, que é a versão revista e corrigida. Tradução de João Ferreira de Almeida. Quem estiver em casa, por exemplo, agora, nos acompanhando e buscando os versos e lendo, se tiver a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, versão revista e corrigida, ao ler o verso 13, vai parecer tratar de duas pessoas, de Deus, o Pai, e de Jesus, mas não é de verdade, não é. Eu vou explicar para vocês por que não é. Vamos ler então, eu vou pedir para o Cosme, pedir para o Cosme ler aqui, fugiu a memória agora, Cosme. O nosso irmão Cosme vai ler então agora o verso 14 de Tito 2. Vamos lá, Cosme. E na minha versão fala assim, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você pode ler o verso anterior, verso 13? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Isso, olha esse verso, o final do verso 13 diz assim, que nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O verso diz que ele é grande Deus e Salvador. Aqui, irmãos, é assim, aqui são as qualidades de Jesus, né? As qualidades, ele é grande Deus e Salvador. E outra coisa, alguém poderia dizer assim, né? Mas a minha versão, revista corrigida, fala da glória do nosso Deus e da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, como se fosse referido a duas pessoas. Você tem aí? Lê essa daí. É a versão corrigida e fiel que ele tem. Vai lá.
Pode ler o 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esse finalzinho pode dar a impressão de estar se referindo a duas pessoas, mas existe uma chavezinha aí para você entender que são qualidades da pessoa que vem, Jesus. Quando fala da manifestação, do aparecimento, né, da bem-aventurada esperança, está falando da segunda vinda. Então, Paulo está escrevendo a Tito falando da segunda vinda, dessa esperança. Só que esse aparecimento, a palavra é epifaneia. Acho que é isso, epifaneia. E essa palavra epifaneia, que é aparecimento, a manifestação, ela é uma palavra usada várias vezes no Novo Testamento, mas nunca refere-se ao Pai. Sempre é de Jesus. A referência a Jesus. Ela nunca é usada, essa palavra, para referir-se ao Pai. Sempre a Jesus. No contexto da divindade, quando a palavra epifaneia é dita, nunca é uma referência ao Pai, mas a Jesus. Isso indica, mais um motivo para crer que em Tito 2, verso 13, grande Deus e Salvador são propriedades ou qualidades de Jesus, é aquilo que ele é, grande Deus Salvador, Cristo Jesus. Mais outro verso aí, informando a divindade de Cristo. Nós podemos ir para Filipenses, ou melhor, Filipenses capítulo 2, nós vamos ao verso 5 e 6. O 6 já basta, mas poderíamos ir até o 8 porque nos ajudaria a resolver vários problemas antes de chegar neles. A gente já prepara todo o nosso coração para a gente... Perdão, toquei no microfone aqui errado. É falta de hábito. Prepara o nosso coração para quando a gente entrar em polêmica sobre a pessoa de Jesus, a função dele como filho. Mas vamos lá. Filipenses, acharam? Filipenses capítulo 2, verso 5, 6, 7 e 8. Nosso alvo é o 6, tá? Eu vou me delongar nos versos que estão em torno para vocês entenderem como Jesus aparece numa posição inferior, porque ele se colocou nessa função inferior ao Pai. Vejamos lá. Capítulo 2, verso 5. Você poderia ler, irmã? Irmã Raquel, por favor. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso. Ele está dizendo assim, ó, assim como Jesus foi, nós devemos procurar ser também. Qual é o nome do irmão mesmo? Você poderia ler pra gente? Verso 6. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o seu igual a Deus. Vamos dar uma paradinha para a gente pensar aqui esse verso. Ele diz assim, acerca de Cristo, né? Verso 6, que subsistindo, ou seja, existindo como Deus, subsistindo em forma de Deus, ou seja, forma aqui vem de morfe, né? Quer dizer, toda a substância divina estava nele. Tudo, por exemplo, que Deus é, o Pai, Jesus é. Sabe, ele diz assim, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ou ser igual a ele. Olha, igual, não menos, igual. Mas o que ele fez em seguida? Vejamos lá, irmã Luzia, verso 7. Pera só um instantinho, irmã Luzia. Desculpa. Haja manobra do Lucas. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele tomou a forma de servo. Subsistindo como Deus, ele assumiu a forma de servo. É por isso e por outras características do ministério de Jesus, enquanto na terra e como representante da humanidade, que fala que o Pai é maior que eu, o Filho não sabe o dia, a hora da vinda dele, somente nem os anjos, somente o Pai. Essas expressões todas se explicam por esse verso. A maioria dessas expressões, porque o Filho expressa a imagem da pessoa do Pai, o Filho é o primogênito da criação, Colossenses 1,15. Esses versos, que parecem colocar Jesus numa posição inferior ao Pai, todos têm que ver com o ministério messiânico de Cristo. Ele se fez homem, ele assumiu a forma de servo, e viveu semelhante aos homens, e sofreu morte de cruz, como a gente vê no verso seguinte, Mateus, o verso 8, por favor, e achado
E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então a gente vê que a vida de Jesus foi a vida de humilhação, de se submeter ao Pai. E essa humilhação de Jesus fazia parte da sua missão salvadora, mas não de sua pessoa divina. Ele, enquanto Deus, ele sempre foi igual ao Pai, mas na sua missão ele se submeteu, se humilhou, assumiu forma de servo, e sendo obediente, ele se humilhou até a morte de cruz. Então a gente vê aqui todas as características que revelam versos que por hora nós não vamos entrar, mas quando a gente entrar, isso aqui vai lançar luz sobre nossos corações. Sigamos agora para outra passagem sobre a divindade de Jesus, que está lá em Hebreus capítulo 1 e verso 8. Hebreus 1, verso 8. Eu estou citando as passagens numa ordem crescente do começo para o fim da Bíblia, né? Nós citamos João, a gente citou Romanos, depois citamos Tito, não é? Agora Filipenses, Tito. Vamos para Hebreus agora, capítulo 1 e o verso 8. Isso é interessante porque vocês que nos acompanham, tanto aqui na igreja de José Bonifácio, como vocês que estão em casa, onde você estiver, quem sabe aí alguns estão só ouvindo, né, dirigindo o carro enquanto assistem o estudo. Interessante notar aqui que o próprio Pai chama Jesus de Deus. Isso se o Pai diz que é, quem vai dizer que não? Não é? Mas tem igrejas, tem denominações religiosas que se dizem cristãs, mas que não creem na divindade de Cristo. Então vamos, por favor, abram suas Bíblias em Hebreus 1, verso 8. Eu vou ler aqui enquanto nós não temos o suporte daqui do microfone. Vamos lá. Hebreus 1, 8. Mas do Filho, está escrito assim, mas do Filho diz, ó Deus, o Pai diz do Filho. O que o Pai diz do Filho? Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. O próprio Pai chama Jesus de Deus. Então, diante dessa afirmação, né, do Pai chamar Jesus de Deus, fica difícil para aqueles que não creem na divindade de Jesus. Fica complicado. Como você vai manter uma posição dessa quando o Pai fala que Jesus é Deus? É uma contradição. A gente precisa seguir a Bíblia. E a Bíblia continua nos informando da divindade de Jesus. Vamos lá para Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, não é 1 Pedro, é 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, e o verso 1. Lá também nós vamos ver a informação do próprio apóstolo Pedro, dando conta de que Jesus, ele é Deus. Vejamos então o verso. A leitura parou em quem mesmo? Agora já passou aqui Renato, Mateus, agora é o Paulo, né? Vai lá, Paulo, pode ser? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse nosso Deus e Salvador são as qualidades dele, né? Essas qualidades de Jesus, que ele é Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós temos fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Não são duas pessoas aqui, são duas qualidades de uma pessoa só, que é Jesus, nosso Salvador. Vamos à última passagem sobre a divindade de Cristo, né? Passagem direta, aquelas assim, eu estou citando agora as passagens diretas, que falam direto que Cristo é Deus, assim, sem rodeio, sabe? Jesus é Deus, pronto, desse jeito, sabe? Então vamos para 1 João 5,20. 1 João 5,20. Aí a gente vai precisar usar aí a compreensão de pronome demonstrativo. Este, aquele, daquele, deste. Vai ser importante para a gente ver isso aqui agora. Vejamos isso. 1 João, capítulo 5, verso 20. Aqueles que puderem nos acompanhar. Primeira carta de João, pertinho do Apocalipse. Capítulo 5, e o verso 20, está escrito o seguinte. Agora, pode ler, Lucas, ou o Cosmo ler? Vai lá, Cosmo. Que na minha tradução fala assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Exatamente. Então, quando ele fala assim, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, qual é a última pessoa antes do este? A última pessoa do verso, antes do este. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Antes do pronome demonstrativo este, qual é a última pessoa? Jesus. A penúltima seria o Pai. Mas como está falando este é o verdadeiro Deus, é um pronome demonstrativo de algo mais próximo, daquele que está mais próximo, junto a, não daquele que está distante. Se eu falar assim, por exemplo, nós temos na igreja de José Bonifácio, eu não sei quanto está o número de membros, mas vamos imaginar que a igreja de Bonifácio tem uns 400 membros. Frequentes, assíduos, 400 membros. E a igreja de Bonifácio, desses 400 membros, tem um Lucas que mora pertinho do José Bonifácio e tem um irmão, Lucas, que mora lá em Cidade Tiradentes. Vem para cá porque tem familiaridade, gosta da igreja, tem amigos aqui e tal. Se eu falo este Lucas, eu estou me referindo ao mais próximo da igreja. Ou se eu falar aquele, é o que vem de longe, à distância. Ou mesmo se eu estivesse no púlpito da igreja do Bonifácio, se eu estivesse lá na frente, né? Se estivéssemos fazendo um estudo lá na frente com a igreja, num dia de culto, e aí eu tenho na plataforma, junto comigo, na frente da igreja, eu tenho um dos anciãos, que, por exemplo, pode ser, eu vou falar de um nome comum dos anciãos, tem um chamado Fábio, né? Fabiano, todo mundo chama ele Fabão. E tem um Fábio da igreja, que ele está lá no meio da igreja, ou lá no fundo, no hall de entrada da igreja. Então tem dois Fabianos na minha presença, um do meu lado e outro lá longe. Eu não preciso falar falando o Fabiano daqui. Se eu falar este Fabiano, mesmo que eu não apontar para ele, na língua portuguesa, você sabe que eu estou me referindo àquele pertinho de mim. E não aquele Fabiano. Se eu falar aquele Fabiano, vocês vão saber que não é o ancião que está do meu lado, é o outro que está lá no fundo. Então o este, o aquele, indica que a pessoa que é verdadeiro Deus e vida eterna aqui é Jesus. Ele é o verdadeiro Deus e vida eterna. Por isso que é importante, note bem, agora eu vou fazer uma abordagem rápida, apologética. Apologética é a defesa da fé cristã. Apologética na teologia, né? Tem apologética em outras áreas, no direito e tal. Mas aqui apologética da doutrina adventista. Quando alguém é contra a divindade de Jesus, ele vai citar um exemplo. Ó. Agora vocês podem buscar comigo, tá bom? Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Uma das passagens citadas contra a divindade de Jesus é João 17,3. Por quê? Alguém vai dizer assim, mas em João 17,3 não deprecia a pessoa de Jesus. Realmente, João 17,3, como também a Bíblia todinha, não deprecia a pessoa de Jesus. Mas João 17,3 fala que o verdadeiro Deus e a vida eterna é o Pai. É o Pai. E não o Filho. Aí você fala assim, se João, o discípulo que escreveu o Apocalipse, o Evangelho e as cartas, ele fala em João 17, o verso 3, que a vida eterna é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, então significa que o Deus verdadeiro é o Pai. E Jesus é um enviado. Mas ele não é o Deus verdadeiro. Aí você pergunta, agora eu estudo agora para você pegar chaves para você desatar o nó que o nosso inimigo faz. Nosso inimigo vai usar João 17,3. Aqui fala que o verdadeiro eterno é conhecer o Pai como Deus verdadeiro. E a Jesus a quem enviaste. Aí imediatamente você fala do quê? Você fala para o seu opositor, né? A pessoa que está dialogando contigo, contra a nossa fé. Você diz assim, tudo bem, verdade, o Pai é o Deus verdadeiro, é o verdadeiro Deus. Aí você fala para ele, mas João escreveu só o Evangelho ou escreveu mais algum texto? Você vai indicar para ele que aí ele entrou nessa, ele já caiu, ele tropeçou, já pisou na casca de banana. Nessa hora ele vai estar com um pé na casca de banana e outro na cova, entendeu? Porque ele vai escorregar e cair lá dentro. Por quê? Porque quando ele fala assim, não, João escreveu só João, é isso? Ele vai falar assim, não, João escreveu o Apocalipse. Ele diz, o que mais? Ele vai falar, primeira, segunda, terceira carta. Mas aí você vai perguntar assim, mas é certeza? Você acredita que ele escreveu a primeira carta? Aí ele vai dizer, sim, é inspirado. Aí você vai lá e mostra que João fala que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus da vida eterna lá. Então, as passagens não estão em contradição. Elas são, como se diz, elas se acrescem, né? Elas complementam, exatamente, são passagens complementares. Uma fala que o Pai é o verdadeiro Deus e a outra fala que o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Então elas são complementares. Boa. Então assim, é disso que nós estamos falando. Então se você abrir uma outra passagem que supostamente está anulando a divindade de Cristo ou minimizando a pessoa de Jesus perante o Pai, seria, por exemplo, a passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, eu acho que é 15 ou é 8? Deixa eu ver aqui, peraí, 8, deixa eu ver o 8. Talvez seja o 8, não é 15 mesmo, 15. 1 Coríntios, capítulo 15, eu tô aqui, peraí. 8, 6, o 8 também tem, mas vamos pro 15. Eu sei que o 15 tem lá, então vamos pro 15. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler do verso 26 a 28. O 28 é o nosso alvo. Nesse momento, vocês vão notar aqui uma clara submissão do Filho ao Pai. Ou seja, o Filho, a pessoa do Filho, Jesus, que é Deus, nós já vimos que é Deus, ele vai se sujeitar ao Pai no final de todas as coisas. Quando o mal tiver sido excluído do mundo, o próprio Filho vai se sujeitar ao Pai. Aí você fala assim, uau! Então Jesus é menor que o Pai? Não, vocês vão ver que não. É a questão de função. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. Eu vou ler aqui, tá? Para facilitar para todo mundo. Diz assim. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. O último inimigo. Verso 27. Pois todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Seus pés quem? O Pai. Verso 24 diz isso, o Pai. Aí diz assim, ó. O verso 24 diz isso, eu tô pulando, tá? Verso 27 agora. Pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Verso 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, quando todas as coisas estiverem sujeitas a ele, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Não coloca Jesus debaixo do Pai? Quando tudo for sujeito ao Filho, uma hora o Filho mesmo vai se sujeitar ao Pai, vai se submeter a Ele. Aí você fala assim, peraí, mas se Ele é Deus, por que está se sujeitando? É funcional, é de função. Eu vou exemplificar isso. Aqui na Bíblia mesmo, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11. A gente vai usar um exemplo do própria Bíblia para esclarecer isso. A sujeição do Filho ao Pai. A sujeição aqui, irmãos, não é devido à natureza do Filho ser inferior ao do Pai, porque não é. Ele não é tão divino como o outro, é tão Deus como o outro. Se deve à função que Jesus ocupa, como a função da mulher no casamento. Note bem, olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 11. Diz assim, verso 2 e 3. Eu vos louvo, irmãos, pois em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Do jeito que eu ensinei vocês retêm, né, as práticas cristãs como eu ensinei para vocês. Verso 3. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de quem? Viram aí? Cristo é o cabeça de quem? Todo homem, né? E o homem é a cabeça de quem? Da mulher. E Deus é o cabeça de quem? Você percebeu? Note bem. Como que a gente vai entender a divindade? Vamos baixar aqui embaixo para a gente ter o primeiro casal. O primeiro casal, a Bíblia diz em Gênesis 1, verso 27. Então façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os animais do campo, que se multipliquem, etc. Verso 27 diz assim. O 27 diz assim. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Aí você pergunta, não era macho e fêmea? Homem ou mulher? Então os dois têm a mesma origem, não tem? Criação de Deus. O homem e a mulher são igualmente humanos, não são? Um não é tão humano quanto o outro é humano, só que a mulher tem uma função diferente da do homem. O homem é o cabeça da mulher. Mas isso não trata da natureza do casal. Trata da função homem e mulher. Assim também na divindade. Se você vai para a divindade, a natureza humana, a natureza divina de Cristo é igual à natureza divina do Pai. Só que a função do Filho é inferior à função do Pai. É funcional. A hierarquia na divindade, em outras palavras,
é uma hierarquia de funções, não é de natureza. Ou seja, o homem, por ser cabeça da mulher, o homem não é mais que ela. É uma função. Entendeu? A mulher, por estar sujeita ao homem nessa relação funcional, não significa que ela é menos que o homem. É uma função que Deus deu à mulher que não deu ao homem. Então a função do filho e do pai no céu, se é uma função hierárquica, trata-se apenas de uma hierarquia funcional. Não é uma hierarquia, não é uma escala de poderes ontológica, ser do ser, porque o ser do filho é inferior ao pai. Não é isso, é a função, é funcional. Isso significa que esclarece um monte de frases da Bíblia, que fala, o pai é maior que eu. Vamos lá para João capítulo 14, 28. O pai é maior que eu. Vamos lá ver esse verso. João capítulo 14, verso 28, fala justamente isso. Jesus faz essa afirmação, o pai é maior que eu. Isso é funcional, não é quanto ao ser. Não é que o ser do pai é maior que Jesus. É a função do pai, o pai, enquanto nessa função ele é maior que eu. É funcional, não é ontológico. Ontos no grego acho que não me engano, é ser. Ontos, ser. Ontologia é a área de pesquisa, de investigação que estuda o ser das coisas. O ser por exemplo, do vegetal, o ser do mineral, o ser dos animais, o ser. Então, quando você fala assim, quando fala que não era ontológico, não era uma hierarquia ontológica, o pai não é maior ontologicamente, enquanto ser maior que o filho. Não é funcional. Então, João 14, 28 diz assim, ouvistes o que vos disse, vou e voltarei para vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Então a impressão que dá, que o desavisado, aquele que não estuda a Bíblia com profundidade, ele vai pegar o verso e falar, tá vendo? O Pai é maior que o Filho. Mas ele não entende que a gente já leu 8 passagens que falam que Jesus Cristo é Deus. João 1, 20, 28, Romanos 9, 5, estudamos Filipenses 2, 6, fala que ele é igual a Deus, né, que ele subsiste em forma de Deus. Não é? A gente viu isso. Nós vimos Hebreus 1, 8, vimos 2 Pedro 1, 2, vimos 1 João 5, 20, vimos várias passagens falando que Cristo é Deus. Aí você encontra uma dessas e você fala, pronto, acabou. Jesus é melhor que o Pai. Entendeu? Não é por aí. Você tem que estudar a Bíblia dentro do seu contexto, que ela informa. Por exemplo, então, entendido aqui, não se trata de Pai é maior que eu, no sentido do ser do Pai ser maior que Cristo, mas da função, a função que ele ocupa é maior. Essa é a ideia. O pai, naturalmente o pai tem uma função superior à do filho, tem ou não tem? Na realidade aqui, no dia a dia, né? O pai tem uma função de direção em relação ao filho. E essa diferença, essa posição hierárquica do pai sobre o filho aqui na terra, é semelhante à função dos membros da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, assim por diante, né? Mas não é ontológico, ou seja, o Espírito Santo é tão Deus quanto o Filho, é tão Deus quanto o Pai. E tem 3 pessoas lá. Aí, a gente já viu isso no segundo estudo, né? Vamos adiante, outra passagem então aqui, falando sobre essa questão de Jesus, textos difíceis, tá? Para encontrar saída para os textos difíceis. Vamos, por exemplo, para Colossenses capítulo 1 e o verso 15. Colossenses é maravilhoso, porque ele permite que a gente faça uma análise boa dessas questões de função, e de a natureza de Cristo, de como ele é poderoso, ele é o criador de todas as coisas que existem no universo. Cristo é o criador de todas as coisas. Mas ele aparece como primogênito, como imagem do Deus invisível. Vejamos isso em Colossenses 1,15. Olha o que diz aí. E depois primogênito, né? Colossenses 1,15. A leitura, deixa eu ver, vou ler eu mesmo aqui, para não dar trabalho pro Lucas fica tadinho. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí. Não, eu levo. Leva para ela, para a irmã ali, para a irmã Raquel. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pausa um pouquinho. Não, eu vou continuar para vocês perceberem que eu não preciso. O próprio texto vai indicando o caminho. Vai o esposo da irmã Raquel. Qual que é? Verso 16. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis,
sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Não terminou, 16, não terminou. Potestades, depois? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha que interessante que informa aqui. Tudo foi criado por quem? Por Jesus. Tudo foi criado por ele e para quem? Para ele também. Ele criou todas as coisas e todas as coisas existem para ele. Como que ele pode ser, a um tempo, criador de tudo e primogênito da criação? Você tem que entender aqui o seguinte, vamos lá. Como Adão foi criado como senhor do planeta Terra, porque Deus falou assim, dominará sobre os peixes do mar, lembra disso? As aves dos céus, animais do campo. Então Adão tinha o principado sobre os ombros dele. Adão ele era o senhor do planeta Terra. Adão, lado a lado com sua esposa, claro. A esposa governava junto com Adão. Era o auxiliar dele na tarefa de governar a Terra. Então Adão ele era o senhor da criação. Da criação que não que Adão criou, mas que Deus criou. Deus colocou Adão como o senhor da criação. E aí, Deus fez o Adão conforme a sua imagem e semelhança. Então ele era o primogênito da criação e ele era a imagem e semelhança de Deus. Como que Jesus é apresentado no verso 15? Primeira coisa, ele é a imagem do Deus invisível. Como querendo dizer assim, ó, ele, Adão, Jesus, né? Agora Jesus. Jesus, ele foi colocado nessa posição de imagem do Deus invisível, porque ele é o último Adão. Ou seja, essa apresentação de Jesus em Colossenses 1, nada mais é do que a apresentação de Jesus como último Adão. Ele veio para tomar o lugar do primeiro Adão. Como o primeiro Adão foi feito a imagem de Deus, assim também Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Não porque ele foi criado, mas porque ele está tomando o lugar do primeiro Adão, entende? E aí fala assim, o primogênito de toda a criação. Olha que eles dão. Verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Quando você fala primogênito, você pensa assim, bom, é o primeiro, né? O primogênito é o primeiro filho, né? Eu sou de uma casa em que meu pai e minha mãe tiveram 5. E eu sou o primeiro filho da família, né? O primeiro filho, Samuel. Aí depois vieram mais 4. Então eu sou o primogênito na ordem de nascimento. Só que quem disse que eu sou o preferido do meu pai? Quem disse? Porque é o preferido que ocupava a posição de primogênito. É o preferido. Então o que acontece? Vou dar um exemplo disso bíblico, tá? Pra gente voltar para Colossenses. Mas está claro que ele foi criador aqui, né? Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, né? E pois nele foram criadas todas as coisas do céu, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. E aí, o que a gente vê aqui? Se você buscar a Bíblia lá em Salmo, capítulo 89, verso 27 e verso 20. Vamos lá para o Salmo 89. Aproveitando que a gente está estudando a lição da escola sabatina de Salmos, né? Salmo 89, verso 27 e verso 20. Esses versos são preciosos, porque eu vou mostrar para vocês que primogenitura muitas vezes não é uma questão de ser o primeiro filho ou o primeiro de uma classe. Às vezes é o primeiro não numa sequência, mas numa ordem de supremacia, de ter preeminência, de ser o preferido de uma classe. Por exemplo, Salmo 89, verso 27, acharam? A gente vai analisar isso em outros ângulos, tá? 89, 27 diz assim, também lhe darei o lugar do quê? De primogênito. Mas ele está falando com quem? Verso 26. Ele me invocará dizendo, tu és meu pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Também lhe darei o lugar de primogênito. Peraí, Deus ia dar o lugar de primogênito para quem? Verso 20, vai para o verso 20 agora. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Aí no verso 26 diz assim, também lhe darei o lugar de primogênito. 27, né? Também lhe darei o lugar de primogênito. Ou seja, dar o lugar de primogênito é colocar alguém naquele lugar de supremacia, mesmo não sendo o primeiro. Aí a gente, mesmo Davi, usando Davi, né? Deus falou que ia colocar Davi no lugar de primogenitura. O pai de Davi tinha 8 filhos. E Davi era o último, era o 8º. E Deus deu a Davi o lugar de primogênito, de preeminente, porque ele foi estabelecido rei de Israel. Ungi com meu óleo. E assim como o Davi, não sendo o primeiro filho, mas foi o último, o 8º, foi colocado na direção do planeta Terra, Jesus não surgiu na Terra por primeiro, né? Quem surgiu foi Adão. Então Jesus surgiu como último Adão, como da série de Adões, esse foi o último. Aí Jesus veio à Terra e ele foi colocado
na posição, lhe deu um lugar de primogênito. Jesus é chamado de primogênito da criação, não como os testemunhos de Jeová dizem, com todo respeito aos testemunhos de Jeová. Ele foi chamado primogênito porque foi dada a posição de primogênito para ele. Como Adão era o primogênito da criação, quando Adão caiu em pecado, faltou um para aquela posição. Deus deu Jesus para ocupar aquela posição. É por isso que em Isaías, capítulo 9, verso 6, que nós começamos a leitura no Antigo Testamento, lá diz assim, o principado está sobre os seus ombros. Está falando assim, ó, ele vai ter a honra de dirigir o mundo, como Adão tinha e deixou de fazê-lo. Jesus vai assumir aquela posição de primogênito da criação, de imagem do Deus invisível. Isso revela muita coisa. Várias expressões que a gente estuda da Bíblia, falando de Jesus, não é uma expressão de desprezo ou de minimizar a pessoa de Jesus frente ao Pai ou à divindade. É uma questão funcional. Pai, Filho e Espírito Santo. Vimos alguns textos controversos, deixa eu ver aqui, 4 e 8. Perguntas. Eu não vou nem falar da humanidade de Cristo, que é importante também, né? Que ele se fez carne, habitou entre nós. Né? Pode ficar à vontade. Os milagres que Jesus fez, ele fez usando alguma parte de sua divindade, ele fez pela fé, como outras pessoas poderiam fazer, ou ele fez dando ordem aos anjos, ou de uma outra forma? O que ele fez? A regra para essa pergunta sua, a pergunta, se vocês ouviram bem, os milagres que Cristo operou durante o ministério terreno, né, dele, público, né, foram pela fé, foi pela relação de dependência com o Pai, ou foi pelo próprio poder divino dele? A regra é que ele fez pela união com o Pai. A regra quer dizer assim, via de regra era isso, era a relação de dependência dele com o Pai agia através dele. Mas algumas vezes, não era assim. Às vezes saía poder da divindade dele mesmo. Qual foi essa vez que saiu poder da divindade dele mesmo? Aquela mulher que teve hemorragia. Sabe a mulher que tinha hemorragia? 12 anos, que ela tinha fluxo de sangue e não parava nunca, 12 anos, ela tinha gastado a fortuna dela com os médicos e ninguém tinha curado. Aquela mulher, ela andava com muita vergonha, porque aquilo, né, aquilo tem, não é, um odor daquilo, né? E ela tinha vergonha. E ela mesmo com aquela vergonha toda, ela pensou, não posso continuar a viver assim. E esse homem, ele é poderoso, porque eu já vi relatos dele ressuscitar mortos, etc e tal. O que ela fez? Ela foi se empurrando no meio das pessoas, se aproximou de Jesus e tocou na veste dele. E Jesus, ele não viu a mulher se aproximando. Ele estava no meio da multidão empurrando. Jesus parou e disse assim, quem foi que me tocou? Os discípulos, Senhor, mas o senhor está no meio da multidão, todo mundo está te empurrando, não é como assim o senhor disse, quem foi que te tocou? Ele falou, saiu de mim poder. Não foi uma coisa assim, ó, eu vou curar você, eu quero ser limpo, igual ele fez com o leproso, eu quero ser limpo. Ele não fez isso com ela, eu quero, foi uma coisa passiva, ele estava andando, alguém tocou, saiu o poder de mim. Então, para onde foi? Para quem foi esse poder? Né? Foi para onde? Quem foi que teve fé? E ele viu que era ela. Então, assim, aí, nesse caso, no livro O Desejado de Todas as Nações, da nossa igreja, vai na mesma linha do que eu estou explicando para vocês. Isso é o poder da divindade dele. Entendeu? Eu estou dizendo isso indiretamente, porque não foi da vontade do filho. Ele não pensou assim, vou abençoar essa mulher. Ele está andando, de repente alguém toca, ele percebeu que isso é o poder dele, para quem saiu, né? Não foi, é verdade. Na minha compreensão, Jesus ele é 100% humano e 100% Deus. Exatamente. E é através do relacionamento dele com o Pai que as coisas aconteciam. Porque Exatamente. ele não usufruiu do poder dele, então era na relação que ele tinha com o Pai que ele operava. Exatamente. Isso era importante porque, isso é fundamental ele estar mencionando isso, porque na relação de, digamos assim, a relação de Jesus com as tentações de Satanás, ele as vencia pela união com o Pai. Ele sempre dependia do Pai para poder vencer o mal. E isso é importantíssimo que ele está falando aqui agora. Mas nesse caso não se tratava de uma tentação, né? Ele estava andando no meio da multidão, se tratava de alguém que estava precisando muito de ajuda e que tinha fé nele para confiar e ter um milagre operado. E aconteceu, né? Então é maravilhoso a gente ver isso. É evidências da genuína pessoa do nosso Salvador Jesus, como o Messias bíblico prometido, e também da sua divindade. Nós temos aí abundante evidência na Bíblia Sagrada. No próximo estudo, a gente vai aprofundar essa questão da divindade
no estudo do Espírito Santo, porque quando a gente estuda o Espírito Santo como Deus, a gente vai estudar também a diferença entre o Espírito Santo e a pessoa do Filho e a pessoa do Pai. Ou seja, sem pretensão de voltar ao tema da Trindade, quando a gente voltar no próximo estudo para estudar sobre o Espírito Santo, a gente vai fortalecer ainda mais a convicção da Trindade. Vai ser legal. Vai ser bom para a gente também, né? Para nós aqui da igreja e aqueles que nos acompanham. Esperamos que todos tenham tido um bom momento de estudo aqui. Nós estamos acabando e gostaríamos de terminar com uma oração. Pode ser? Vamos orar? Vamos todos nos orar. Buscar o nosso Deus em oração. Maravilhoso Deus, amado Pai, te agradecemos por sua bondade, sua misericórdia, te agradecemos por sua companhia e direção. Nesses momentos que passamos aqui estudando sobre a pessoa de Jesus, em especial estudando a sua divindade. Alguns versos complexos, mas partimos das convicções de versos claros, diretos, de que Jesus, nosso Salvador, ele também é nosso Deus. Nós te bendizemos, Senhor Jesus, porque o Senhor, em sua graça, o Senhor que é rico, se fez pobre para que nós, por sua pobreza, nos tornássemos ricos. E confiados na sua justiça, nos seus méritos, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. E pedimos que o Senhor nos dê um restante de sábado na tua companhia, abençoando aqueles que nos acompanham nos estudos bíblicos, multiplicando esses telespectadores, a fim de que a tua palavra alcance muitos e muitos corações. Fica conosco, nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.